Olha, o deputado Henrique Pires diz que o PT precisa melhorar o diálogo, precisa dialogar mais e dividir espaços com outros partidos da base. Vamos acompanhar o que disse o deputado estadual sobre essa questão. Eu acho que o PT ele precisa abrir mais espaços nessa governança nossa aqui de coalizão. O PMDB perdeu aqui na Assembleia a vice-liderança do governo, o PMDB perdeu uma secretaria de Estado também. O PMDB agora se ventila essa substituição. Então, tem que haver chamam de DR, né? que é importante. Nós somos aqui também responsáveis pelos grandes índices de aprovação do governador Rafael. Ele tem sido sempre enfático nisso, da parceria com a Assembleia, da importância do MDB, de nossos quadros, de nossa experiência nesse fortalecimento desse governo de sucesso na área da segurança pública, da informatização, da digitalização, da melhoria da saúde. Tem muito a ser feito ainda, mas nós estamos com grandes avanços e isso passa aqui na Assembleia. Sobre a fala do deputado estadual Henrique Pires, o deputado estadual Francisco Lima rebateu. Eu só trato das questões do PT. O PT unifica todo mundo o mais que pode, né? Às vezes a gente entende a posição de determinados parlamentares um pouco mais exaltada, mas o Partido dos Trabalhadores sempre dividiu muito bem todos os espaços que tem com todos os partidos. Eu acho que não é uma posição do MDB. Eu não vi a entrevista, mas acho que é uma posição individualizada e aí não merece nem ser considerada. Na verdade, o governador é o nosso grande, digamos, coordenador político, junto com o nosso ministro Wellington Dias e com a direção do partido, e que tem tratado com todos os partidos de forma respeitosa, de forma tranquila, tentando entender quais os interesses de cada agremiação partidária, cada partido trata internamente. A gente não pode tratar decisões importantes e nem tomar posições no calor da emoção. A gente tem que tratar olhando o hoje, o futuro, olhando para os lados e tentando compreender. Então, acho que na política é uma das atividades que não cabe a gente deixar que a emoção fale mais alto. Bom, começar com o Natanael Souza. Natan, e o deputado Henrique Pires dizendo, olha, dividir mais, colocar mais partidos da base aliada, integrantes dos partidos da base aliada nos cargos do executivo, o deputado estadual Francisco Lima rebatendo. Pergunta tem razão o deputado Henrique Pires ou tem razão o deputado Lima? E mais importante até do que essa pergunta, né? Essa discussão é realmente por cargos ou ela tem um pano de fundo? Douglas, eu não diria uma crise, mas há uma relação arranhada entre o MDB, entre o PT, partido do governador Rafael Fonteles, e os demais partidos da base, principalmente o MDB e o PSD. No caso do MDB, o deputado Henrique Pires, que é um dos principais nomes do partido, tem uma argumentação pouco, eu diria até bastante lógica, né? Ele diz que o partido perdeu mais espaços do que ganhou nos últimos anos. E aí não apenas a vaga de vice-governador com Temístocles Filho. Ele cita também a secretária de Turismo, secretária importante, que era de indicação do MDB, de Pablo Santos, que o partido perdeu após a eleição de Pablo Santos à prefeitura de Picos. O partido também perdeu espaços na vice-liderança do governo, perdeu espaços importantes na estratégia da base governista na Assembleia Legislativa. Tudo isso causa alguns arranhamentos na relação MDB, Partido dos Trabalhadores, MDB Palácio de Karnak. Mas a questão a Secretaria de Turismo não foi perdida recentemente, vem depois da eleição. A questão dessa divisão aí, a divisão de espaços que ocupa secretarias, isso já vem há muito tempo.
Eu não estou dizendo aqui que não existia e passou a existir. Eu tenho certeza que sempre existiu insatisfação. O problema é que essa insatisfação não era verbalizada. E agora passou a ser Agora passou a ser potencializada por quê? após o vice-governador Temístocles Filho ser oficialmente preterido da formação da E chapa aí eu majoritária pergunto a vocês, em 2026. nós estamos diante, então, de uma reação do MDB, ou uma reação do MDB partido, ou de uma reação pontual de alguns integrantes? De uma ala do MDB que é Porque mais nós dissemos próxima aqui, do você lembra? vice-governador. Nós discutimos isso aqui. O Ezequiel também tocou nesse assunto. Não, o MDB não vai comprar essa briga, não. Todo mundo está pensando na sua reeleição. Sim. Mudou essa percepção do partido ou é integrantes aí de fato, isoladamente? essa fala do deputado não seria nenhuma defesa ao nome de Temístocles Filho, mas sim uma alfinetada ao Partido dos Trabalhadores. Uma fala que é mais crítica à postura do PT do que, de fato, uma defesa da manutenção de Temístocles ou manutenção desse espaço na chapa majoritária. Os deputados têm aproveitado essa situação toda para cobrar uma fatura ainda maior do Palácio de Karnak, né? Cobrar, mesmo sem cavalo de batalha por Temístocles Filho, para manter o nome de Temístocles Filho, o MDB entende que esse momento pode ser importante para que o partido consiga, aí sim, enquanto partido, né, individualmente, e o partido consiga pleitear mais espaços na estrutura governista. Então, João, só uma questão aqui rápido. Então, é assim, vê se eu entendi. O partido sempre quis mais espaço, mas não tinha como verbalizar isso, cobrar isso. Então, o partido está pegando carona nessa questão do vice-governador para cobrar o que sempre quis. Exatamente. Insatisfação por espaço existe em todos os partidos desde o início do governo. Podemos dizer que existe em todos os partidos o tempo todo. Exatamente, desde o início do governo Rafael Fonteles. Inclusive, mas aqui não é só do governo, é do governo federal, em todo lugar. Inclusive, não é segredo para ninguém que o próprio PT, o MDB, o PSD, enfim, todo mundo quer mais espaço. E há uma crítica também muito forte nos bastidores, ninguém verbaliza, mas há um sentimento muito forte, ninguém verbaliza em público, mas nos bastidores há um sentimento muito forte de que aquelas áreas mais estratégicas, o governador Rafael Fonteles não dividiu, ficou para ele na cota pessoal. Mas sempre foi assim? Sempre, no governo Wellington Dias, os partidos tinham, obviamente, um tratamento diferente. Essa é a principal queixa. Você fala das áreas estratégicas. Não sempre foi assim, quer dizer, fazenda, saúde, educação, sempre... Sim, mas agora tem mais. O governador avançou em áreas que antes era dividida entre os partidos. Então, essa insatisfação, ela sempre ocorreu. O que acontece é que agora, né, há um motivo, há uma oportunidade dos deputados tratarem esse assunto de forma pública. Pegar carona até ali... então não tinha... quem era o deputado que ia ter coragem de publicamente dizer, olha, o governador está avançando muito nas áreas que poderiam ser destinadas ao partido. Nenhum deputado ia querer dizer isso. À medida em que o governador decide que o MDB vai perder esse espaço de vice na chapa majoritária da base governista no ano que vem, é claro que todo mundo junta aquela oportunidade e vê como um momento, né, oportuno para publicamente citar uma queixa. No caso do deputado Henrique Pires, ele nem colocou isso na conta do governador, ele colocou isso na conta do PT, né? O que ajuda a gente a entender um pouco, entre aspas, o temor dos deputados em fazer uma crítica direta, né? Ninguém quer fazer uma crítica direta ao governador do estado, e a gente até entende isso politicamente. Coloca essa crítica aí, no caso do deputado Henrique Pires, na conta do PT, mas a gente sabe que, obviamente, ele está se referindo a todos esses últimos acontecimentos, incluindo, claro, essa decisão de o MDB não ter o espaço de vice na chapa. Mas interessante é que nessa questão da reivindicação dos cargos, o João falou aí do partido, o PSD reivindica, o MDB reivindica, os outros partidos reivindicam, mas o PT histórico também reivindica. Então, quer dizer, essa conta das reivindicações não são apenas os aliados, não. O PT histórico está nessa conta. É mais uma prova de que não é uma queixa realmente contra o PT, e sim, nesse sentido, contra a estratégia do governador Rafael Fonteles. Agora, ninguém vai lá verbalizar, Ezequiel, desculpa, ninguém vai lá verbalizar qual é o deputado que
vai fazer uma crítica ao governador? Não. Absolutamente nenhum. Até mesmo nessas recentes modificações administrativas que estão acontecendo no governo do Estado, que a gente observa que não há ali, de certa forma, uma ampliação desses espaços para outros partidos ou para outros nomes ali propriamente ligados ao Palácio de Karnak, que é basicamente nomes ali da cota pessoal do governador, que eu vou trazer daqui a pouco mais detalhes sobre essas novas modificações do governo do Estado. Não, vamos aproveitar. Já que está no assunto, pode trazer aí as informações das modificações. É o meu destaque, é o que foi protocolado, né? Na verdade, foi melhor dizendo, foi confirmado as novas modificações do governador Rafael Fonteles, do Diário Oficial, então, do Estado, na edição de ontem, foi confirmado, então, a exoneração da secretária Regina Souza, da SASC, que agora, então, passa a se chamar a Secretaria de Estado, da Secretaria de Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome. Sai Regina Souza e entra, então, no caso, o presidente do Partido dos Trabalhadores, que a partir de agora... Que não é mais presidente, né? Isso, que a partir de agora fica... Tem um interino. Eu fico de forma interina, vai entrar agora, então, de forma interina, o vice-presidente, e aí, no caso, ele agora, João de Deus, assume a SASC e também foram nomeados o novo presidente da AGESPISA, Garcias Guedes, o advogado Garcias Guedes. Ele ontem mesmo já foi sabatinado pela Assembleia Legislativa. A sabatina é só para forma, né? Isso, só mais de forma protocolar. O PPP não tem como... Exatamente, mas de forma protocolar. E também foi nomeado o Zé Santana, né, o ex-presidente da AGESPISA, para a nova Secretaria do Trabalho e Emprego. Confirmado que nós já havíamos comentado aqui, né, Zé Guel, já detalhadamente essa questão da Secretaria do Trabalho, que foi uma indicação do governador Rafael Fonteles.